Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 9. Nove a partir do primeiro. Daniel, capítulo 9, a partir do primeiro. E no ano primeiro de Dário, filho de Azuero, das nações dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro do seu reinado, e no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinzas. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. E a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão dos rostos. Como se vê nesse dia aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras, por onde tens lançado, por causa da prevaricação que prevaricaram contra ti. Deus e Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos que têm ofertado com seu dízimo e com a sua oferta. Prospera eles com as suas bênçãos materiais e as espirituais. Ajuda eles a conquistar sobre a face dessa terra, meu Pai. Repreende o devorador na vida deles agora. Também no nome do Senhor Jesus, que nessa hora o Senhor, por amor do seu povo e da sua igreja, nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos continuar um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre a oração, que nós começamos ontem, falar sobre a oração, e hoje nós vamos falar mais um pouquinho. E qual que é a melhor coisa na oração? Humilhação. A gente humilhar. A melhor coisa da oração, você está orando ali, qual que é a melhor coisa que pode acontecer? Sentiu o Espírito Santo? Contato com Deus? Deus o quê? Continuar a falar? Deus responder? Amém. Porque a melhor coisa de você, quando você está conversando com alguém, ele te responder, não é? Não é a melhor coisa? Porque alguém te respondeu, ué. Então, realmente, tudo isso é importantíssimo demais. O Espírito Santo, a presença de Deus, a glória de Deus. Mas Deus responder a oração, que para nós é uma grande coisa, porque você falou e ele respondeu, não é? Mas agora, e quando ele não responde? Você orou e ele não respondeu. Você morreu e não ouviu ele responder. E agora, essa oração, como é que fica essa oração? Guardada? Deus não despede ninguém com a mão vazia, correto?
Hã? Deus pode estar trabalhando, não é isso? Quando, irmãos, nós estamos orando e não há uma resposta ainda, aí nós dependemos muito da fé. A fé tem que ser inabalável. Porque como você vai orar alguém que você não está vendo, que não te respondeu, e você vai orar essa pessoa com toda certeza? Precisa do Espírito Santo, é claro, a oração é pelo Espírito Santo, mas nós precisamos da fé. Aí precisa ter fé. Porque a fé é justamente isso. Não é o fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê? Então, no momento, nós não estamos vendo nada. Talvez esse ano você não vai ver nada, ano que vem não vai ver nada. Como foi a oração do profeta Abacuque. O profeta Abacuque fez uma oração pelo Espírito Santo que ele não viu acontecer. Mas ele orou: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Mas ele não ia estar aqui para ver. Então, por que ele precisava de orar dessa forma? Né? Não era melhor chamar os irmãos que naquela época que estivesse lá fraco, para orar para Deus avivar a obra? Não, ele orou para aquele tempo, que era para anos futuros, que ele não viu acontecer esse milagre. Mas ele orou com fé, e ele orou com fé pelo Espírito Santo. Não é isso? Pelo Espírito Santo, porque ia acontecer. Ela vai acontecer, né? Onde está? Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Viu? No meio dos anos. Irmãos, isso aqui já dá para nós uma confiança muito grande, né? Como o irmão, o presbítero falou aqui, que é pela palavra de Deus. E é na palavra, né, irmãos? Pela palavra de Deus que nos fortalece. Isso aqui dá para nós uma confiança muito grande. Porque muitas das vezes o Senhor pode te levantar para fazer uma oração, para fazer uma campanha, que você não vai ver o fruto naquele dia. Ou talvez nem naqueles anos. Você não vai ver nada acontecer. Mas o Senhor, através dessa palavra de Abacuque, ele está dizendo que o Senhor, se foi o Senhor que te mandou orar, te mandou fazer aquela obra, como, né, diz o diácono, a palavra de Deus não volta vazia. Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. E quando nós preenchemos com essa palavra, o que dá para nós? Mais confiança para orar. Porque quando o diabo tenta tirar da nossa mente essa confiança, essa fé, é bobagem você ficar orando aí, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, ninguém está nem ligando para isso, mas o Espírito Santo está falando, pode orar. E quando o Espírito Santo manda você orar, porque ele vai fazer um efeito, pode ser daqui 20 anos, ou 100 anos, né? Ele vai fazer. Intercessão. Justamente, de intercessão. E nós sabemos, irmãos, como nós falou, que a oração, uma coisa muito importante é Deus responder a oração. Quando você está falando com ele está falando com a gente. E nós vemos isso, que muitas das orações de Davi, ou dos salmistas, ou dos profetas, foram oração. A de Davi, ela foi mais legível ainda, que Davi não estava nem acabando de falar, e Deus já estava respondendo para ele. Usando a boca dele. Ele orando e Deus respondendo através da boca dele mesmo. Coisa mais impressionante. Vamos lá, na oração de Davi. O Salmo 15, né? Olha para você ver. Salmo 15, Davi estava orando e faz Deus uma pergunta. Depois o Senhor mesmo responde na boca dele. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda.
aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Viu? Davi orando, ele pergunta, Senhor, quem morará no seu santo monte? Quem vai morar lá? Ele mesmo respondeu, aquele que é limpo de mão, que é o próprio Deus respondendo na boca dele. Aquele que é limpo de mão, é limpo de coração. E nós observamos, irmãos, que a maioria dos salmos, toda a Bíblia, ela é recitada, né? Mas nós vimos que o salmo, ele é muito recitado pelos apóstolos, recitado por Jesus. Ele é muito recitado. Uma oração, essa oração que eles fizeram, elas vinham tanto do Espírito Santo que elas foi tida como a palavra de Deus. Escrito como a palavra de Deus. Hoje nós lemos dos Salmos a oração de Davi e nós recebemos como a palavra, porque é o próprio Senhor que falou na boca dele. E ela serve para nós, para nos exortar, para nos corrigir, para nos redarguir a mesma palavra. Porque ela foi feita, era uma oração. Então você vê que quando a gente vai orar, não é uma coisa tão simples. Não é simplesmente um falatório diante de Deus. E nem achar que você vai falar muito que Deus vai te ouvir. Ou que você vai gritar que Ele vai te responder. Não. Né? Agora, não quer dizer também que você vai ficar cochichando, porque, como eles falam, né? Não, Deus não é surdo, não, irmão. Precisa de ficar falando alto, não, porque Ele não é surdo, não. Igual diz o irmão, Ele não é surdo, mas também não tem problema de ouvido. Pode gritar o tanto que você quiser, que também não tem problema nenhum de ouvido, né? Então, quer dizer, não é uma oração. Muitas vezes a gente vê eles fazendo, não é uma oração, tem que ser inteligente. E as pessoas gostam disso, né? Aí, vão orar, irmão, a igreja, tem 20 pessoas na igreja, aí um irmão ora e os outros respondem. Então, Deus só faz isso, os irmãos, amém. Faz aquilo, Senhor, amém. Nós estamos tudo orando, não é? Amém, que eles continuam orando desse jeito, né? Nós somos mais sem educação, e nós sabemos que Deus, o nosso Deus ouve a todo mundo, e não ouve só nós. Ele ouve nós, ouve a formiguinha lá, no mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então, eu oro, você ora aí, o outro ora dali, ora e faz aquela barulheira, não é? E Ele escuta cada um de nós, porque Ele não tem problema nenhum com isso. Quem tem problema com isso são os homens, Deus não. Eles até, vou falar outra coisa, mas lembrei que eles até ensinam muitas vezes, em alguns ministérios, que se orar todo mundo falar ao mesmo tempo, traz confusão no mundo espiritual, entendeu? Eu não sei qual confusão, né? Porque Deus não faz confusão nenhuma, né? Ele entende todo mundo. E também que a pessoa tem que ficar atenta, porque de repente uma pessoa pode estar fazendo oração contrária, pode estar falando alguma coisa. Mas assim, igual aquela experiência que já contou, né? Todo mundo orando no meio de uma grande multidão, e todo mundo falando em língua, quer dizer, todo mundo não, uma grande parte falando em línguas, aquela coisa toda, e o irmão que estava no altar identificou uma língua estranha do inimigo, no meio da multidão, mas era muita gente. Mais de 2.000 pessoas orando. Então, como que tem confusão, né? O Espírito Santo não se engana. Mas o que eu queria dizer é que, igual você falou, a maioria dos salmos tem muito isso de o salmista está orando e Deus logo em seguida respondendo. O Salmo 91 mesmo é um caso disso, né? Ele começa falando, aquele que habita no esconderijo, tal, direi do Senhor, e aí você vê que ele sempre está na terceira pessoa. Ele te cobrirá, ele fará isso com você, e não sei o quê, sempre na terceira pessoa. E aí, na segunda pessoa, na terceira pessoa, aí quando chega no 14, aí ele fala assim, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Peraí, quem está falando? Não é mais o salmista, entendeu? Não é o salmista que está falando, quem está falando é Deus na boca dele. Lê o Salmo, é bom ler o Salmo, porque muita gente está ouvindo, né? Então, vamos, 91. Com certeza... Pode ler o Salmo 91 e na parte aí para a irmã mostrar para os irmãos. Olha, você vê que coisa impressionante. Ele está orando e na oração dele ele é tomado pelo Espírito Santo. Olha para vocês verem. Aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Agora sim, 14. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tá vendo? Quer dizer, já é o próprio Deus. Tá vendo Deus falando? Ele é... Como é que é? Volta aí. Ele me... E eu responderei. Tá vendo? Ele já não está falando, o Senhor é meu escudo, aquele que habita nas esconde. Não. Ele já está falando, ele mesmo já está falando de alguém, não é? E é uma coisa... Se fosse na terceira pessoa, na segunda pessoa, ele poderia dizer assim, você, né, tu o invocarás e ele te responderá, né? Justamente. E, sempre assim, né? Ele vai te pôr num alto retiro, porque você conheceu o nome dele e tal, né? Justamente. E vocês podem ver que muitas vezes a pessoa fala assim, não, os irmãos lá que estão interpretando isso. Mas não é não. O que Satanás falou com Jesus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropeça com seus pés em pedra. Não é o que Davi está orando? Não foi o que Davi orou? Justamente o que ele orou. Então você pode observar que ao mesmo tempo que parecia que Davi estava orando a Deus, uma simples oração, não era, o próprio Deus já estava falando, né? E nós observamos um outro ponto, confirmado até pelo próprio Jesus, quando o Salmo 110, quando o salmista Davi estava orando, ele disse, diz o Senhor a meu Senhor, assenta-se à minha direita. Parecia uma oração tão simples, né? Mas agora você vê o próprio Jesus respondendo, como Davi, pelo Espírito Santo, estava dizendo, diz o Senhor, meu Senhor. A coisa mais impressionante. Aqui até quebra essa questão desse pessoal que ruma aí, essa bobeirada deles. Vamos lá, Salmo 110, depois vai lá no Mateus. Mateus ou Marcos? Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha que coisa impressionante. Irmãos, e aqui, ó. Davi estava lá orando e disse assim, diz o Senhor ao meu Senhor. Aí ninguém estava entendendo, ninguém entendeu. Talvez naquela época ninguém entendeu nada. Aí diz o Senhor, meu Senhor. Aí a gente, né, Jesus vem e explica. O que Davi estava falando? De quem que ele estava falando? Olha para você ver. Mateus 41. 22, 41. Pode ler. 40? 22, 40. Mateus 22, 40. Pode ler. 41, 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Eles disseram, de Davi. Disse-lhe ele, como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Está vendo? Agora nós começamos a entender mais longe ainda. Quando Jesus falou isso, ele falou assim, quem vocês... ele está falando com os fariseus, que eram os estudiosos da Bíblia, né? Que achavam a Bíblia na nossa linguagem, né? Porque eram os pergaminhos, aquelas coisas lá, né? Escrituras. Então, Jesus falou coisa assim, de quem é o Messias, né? Ah, é filho de Davi? Mas como que ele é filho de Davi, se próprio Davi diz o Senhor a meu Senhor? Isso aí é a oração de Davi.
assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Uai, se Davi o chama ele de Senhor, como que ele pode ser seu filho? Aí eles ficaram murcho, né? Uai, como é que explica isso? Isso aqui jogam por terra aqueles outros também que ficam pregando aí que Jesus é Deus, que é o Pai, e o Pai é o Jesus, e aquela bagunçada que eles arrumam. Multiplica isso aí, porque você pode ver, aí você volta lá e começa a entender, se Jesus falou que o Senhor de Davi era o Messias, que é o próprio Jesus, então agora você entende tudo que Davi estava falando, quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem era o pastor dele? Jesus. E com quem que o Senhor estava conversando? Diz o Senhor ao meu Senhor. Então tinha um Senhor conversando com o meu Senhor. O Senhor de Davi era Jesus. E quem estava conversando com Jesus? E quem falou com Jesus, assenta à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés? Não é o próprio Pai? Viram? Então quer dizer, não era uma oração tão simples, parecia, mas não é. Então, irmão, para a gente ver o poder da oração, o poder de orar a Deus. E nós, muitas vezes, como eu falei para os irmãos, é bom você orar e Deus falar. E ouvir Deus falar. Algumas vezes ele não vai responder na hora. Mas a oração foi ouvida, não é isso? Nós vemos o caso de, eu confundo Ezequias com Zedequias. Quando ele fez a sua oração, Ezequias, né? Ezequias, quando ele fez a sua oração, e me parece, é os dois que orou, Ezequias e Zedequias? Ou só um? Ou Ezequias orou duas vezes? Porque ele orou para Deus livrar ele. Da enfermidade, justamente. Então, vamos lá, é o mesmo Ezequias, que eu sempre faço confusão com os dois. É o mesmo, ele orou duas vezes. A primeira vez que ele orou, para Deus dar a ele um livramento. E na hora, ele orou com fé, irmão, sem nenhuma condição, mas ele orou com fé, acreditando no milagre. Acha para mim. Tem uma observação até interessante sobre Ezequias, que a Bíblia fala que ele confiou muito no Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Olha aí, confiança. Ele não orou por orar, como muitos falam. Não, irmão, a oração é a chave da benção. Aí ora até a boca arder, mas ele não está confiando em nada, só a oração. Ele está achando que, como fosse assim, a oração por si só é a chave da benção. Não, a oração com confiança, a oração por Deus é a chave de benção. Mas orar por orar, meu filho, está perdendo seu tempo. Não quer dizer nada não, né? Acharam aí? Segundas Crônicas 32. Melhor Isaías? Então vamos lá em Isaías 37, 14. Vamos lá em Isaías, que fala em várias partes, né? Mas vamos lá em Isaías. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és, ó Deus, Tu somente de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senecaribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus,
livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Viram que oração? E vocês viram uma coisa aqui mais importante? Quando Ezequias, né? Ele entra para orar diante de Deus, ele levou as cartas, porque ele tinha recebido a carta do rei da Síria, dizendo que ia destruir eles. E o rei da Síria tinha destruído todos. Todos. Só o reino dele que, com certeza, não ia conseguir vencer. Né? Não tinha soldados para lutar. Tanto que o rei da Síria falou com ele, se você tiver, quanto que é? 1.000 ou 2.000? Se você tiver 2.000 soldados aí, vou mandar os cavalos para vocês montar neles. Vou dar o cavalo para vocês de presente, que nem vocês têm aí para lutar comigo. Mas vocês querem me enfrentar? Se eu já derrotei todo mundo. 2.000. Olha como que o rei da Síria desafiou eles. Se vocês tiverem 2.000 homens aí, eu levo os cavalos para vocês montar, para vocês enguerrear contra mim, porque nem 2.000 homens vocês têm para lutar. E eu já destruí, meu amigo, o mundo todo. Está todos debaixo da minha mão. Agora você está achando vocês aí que não tem nem 2.000 homens, vai lutar contra mim? Desafiou eles. Ezequias pegou a carta que o rei da Síria mandou e foi lá, entrou no templo e colocou no templo e orou a Deus. E olha como que ele fala com Deus. Olha o que é a verdadeira oração. Abre seus olhos, Senhor, e vê o que ele escreveu. Olha, você vê? Ele está falando como... É isso aqui, irmão, não é que ele considerava Deus um homem, não. Mas é intimidade. Intimidade. Olha aqui, Senhor, a carta. Leia aí para o senhor ver. A carta que ele mandou para nós. Né? Desafiando o Senhor. E na mesma hora Deus respondeu. Na mesma hora Deus respondeu. Né? A oração dele. Mas por que foi a oração que ele levou aquilo para Deus, né, como diz, com toda sinceridade, como foi, a irmã falou aqui, ele confiou em Deus mais do que todos os reis. Confiança tremenda. É o sentido, irmãos, da oração. É o poder da oração, uma coisa impossível de acontecer, mas aconteceu. Não é isso? Agora, a outra oração do mesmo Ezequias é quando ele já ia morrer. O profeta foi lá e anunciou, você vai morrer, conserta a sua casa aí, põe tudo em ordem, porque realmente você vai morrer. E o profeta falou, acabou. Falou. Ele simplesmente virou para o canto e chorou. Oh Deus, lembra que eu te servi de todo o meu coração, né? E o profeta me disse que eu vou morrer, que eu vou partir. Deus, na mesma hora, aonde ele sempre fala que a oração move a mão de Deus, o decreto já estava determinado. Mas naquela hora, na mesma hora, o Senhor falou, não, você realmente ia morrer hoje mesmo, mas eu vou acrescentar. Vou dar mais 15 anos de vida para você ainda, né? Onde está? Isaías 38? Ele fala fala em vários textos da Bíblia, né? Então vai lá no Isaías mesmo. Isaías 38, quanto? Isaías 38 a partir do 1º. Até o 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Viu? Mais 15 anos. O decreto já estava determinado, né? Mas ele orou, pediu a Deus por misericórdia e Deus usou de misericórdia. Irmãos, muitas vezes eles dizem, de vez em quando tem aqueles que dizem, não, mas os 15 anos de Zedequias foi o pior ano da vida dele. Não interessa se foi o pior ano. O que interessa é que ele entrou na presença de Deus e Deus mudou o decreto pela sua oração. É isso que importa. Agora,
né? Se ele morreu desse jeito ou morreu daquele, não interessa. Ele entrou e Deus ouviu ele. E quando se fala, irmão, de entrar e Deus ouvir, meu filho, a gente não está falando com o rei dos Estados Unidos, não, é? Nós estamos falando com o rei do universo, Isso é dos céus e da terra. E você entrou diante dele e ele falou assim, não, estou mudando o decreto. O que é isso? Ney, é tão mentira que a própria palavra contradiz, porque quando ele mostrou os tesouros dele para a Babilônia, e aí Isaías falou que ia vir dias que aquela mesma nação que ele abriu as portas, mostrou os tesouros, ia vir contra Judá. Realmente veio, né? Veio. Depois, mas nem foi na época de Ezequias. Aí o que ele fala no Isaías 39, versículo 8? Vamos lá, isso é importante. 39, Isaías 39, versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz em verdade em meus dias. Tá vendo? Como que foi os piores, entendeu? Justo. Mas isso vocês sabem, irmão, é aqueles que querem interpretar a Bíblia e não tem o conhecimento de realmente o que está acontecendo. Porque, gente, dificuldades e problemas, todos nós passamos, não é? Todo mundo passa, ué. Então, quer dizer, não é porque eu sou crente ou deixei de ser crente, que não vai ter dias maus na terra. Mas o importante é como Deus está, como, né, pregou aqui, Deus está comigo, então pode vir o que vier. A gente passa tranquilo, pode vir o que quiser. Né? O Senhor está com a gente, não é? Quero fazer uma pergunta. A gente sabe que tem coisas que Deus determina e não adianta, né? Você pode orar, você pode suplicar, você pode fazer o que você quiser, que está determinado mesmo, assim, aquela vontade soberana, o querer de Deus mesmo, e ninguém passa por cima dele. Justamente. Né? E não adianta. E tem a vontade também permissiva, que é aquilo que, por exemplo, não é bem o que Deus queria, mas ele pode permitir, né? E não vai, assim, contra aquilo que... Não é uma coisa assim, fala assim, não, está determinado, mas então não tem nenhuma flexibilidade. Existe uma flexibilidade, ele pode permitir, mas aí essa permissão dele, já, como não é o querer dele, pode ser complicada. Verdade. Mas você acredita, até falo nesse caso aqui de Ezequias, que pode ter coisas assim que por causa de alguma circunstância, alguma questão, Deus dá uma palavra, determina algo, mas no fundo, tipo assim, ele quer que a pessoa clame a ele para que ele revogue aquilo? Tem, eu acredito. Aí não seria a vontade permissiva, tipo assim, não é bem o que eu queria, mas eu vou permitir, mas você vai ter dores, trabalhos que você está pedindo, né? Não é bem o que eu queria, mas eu vou permitir. Não sou tão inflexível nesse ponto, não é um decreto que eu não possa voltar atrás, vamos dizer assim. Mas você vai ter dor de cabeça, óbvio. Mas, assim, pode acontecer no caso, por exemplo, igual nesse caso aqui de Ezequias, que ele orou, tipo assim, Deus falou que ele ia morrer e não ia viver. Mas ele foi lá, chorou e falou com Deus, eu vou te acrescentar 15 anos. É como se estivesse dentro de um projeto de Deus, ele ia interromper a vida dele, mas dando espaço, tipo assim, para ele clamar. Justamente. Eu acredito dessa forma, e é interessante nessa pergunta da irmã, porque até mesmo lá aquele versículo onde o Espírito Santo que intercede, sabendo a intenção nossa, é de Deus, ele intercede. Depois acha esse versículo para mim. Você pode ver que o Espírito Santo, ele conhece a Deus, ele é Deus, né? Ele conhece o Pai, ele sabe todas as coisas. Então, muitas vezes o Senhor pode falar, vai acontecer isso, mas ele já tem, o Espírito Santo já vai tocar em você. Ora, isso para quê? Para aumentar a fé dos outros. Tudo é feito para a obra de Deus. Então, para aumentar a fé, igual a oração de Ezequias, ela aumenta a nossa fé. Que muita coisa pode estar decretada, né? Como é que fala? Decretada, mas o Senhor pode revogar aquilo através da oração. Mas o próprio Espírito Santo vai te guiar para orar aquilo. Não é a gente, não é? Hoje vocês viram que eles criaram um problema, uma pessoa parte para o Senhor. Aí alguém fala assim, não, nós não vamos nem orar para Deus ressuscitar, não, porque senão não sabe se ele desviar. E depois, quando o negócio já está salvo. Não. Mas se o Espírito Santo quiser, ele faz você orar.
te coloca no seu impulso, você vai lá e ora, e ele faz porque ele vai. É por causa do milagre. Para salvar muita gente. Assim, Então tem Deus faz casos isso. que não, a pessoa insiste, Tem casos que não. Deus até permite, mas depois dá zebra. Hã? Jonas, né? Jonas também, ué. Né? Tava lá na beira da baleia, né? Mas o senhor orou a Deus e Deus. Então vai lá, Jonas. Vou te dar mais uma chance para você ir lá e. Ah, verdade. O pessoal de Nínive, né? Já tinha um decreto que eles iam morrer, realmente. Falou o pessoal de Nínive. Um decreto que eles iam, mas eles arrependeram. Mudou o quadro, não é? O quadro foi mudado. Não, pastor, falar duas coisas, né? É igual quando Jó também estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o quadro de Jó através da oração. Quando Salomão, né, orou no templo, né, pelo povo, Deus foi lá e derramou a glória para poder ouvir, né, a oração do povo naquele lugar, né? Eu quero falar outra coisa. Engraçado que, o senhor falando sobre a questão da oração, quantas vezes, né, através da oração da igreja, Deus fez obras extraordinárias. Quantas vezes, né, aquela pessoa, tipo assim, que ia morrer, Deus foi lá e fez viver de novo, né? Agora tem pessoas que não, que já tinha chegado, né, a hora, Deus só preparou a pessoa através, né, da palavra para ela poder partir. Mas quantas vezes Deus fez obras extraordinárias aqui na igreja por causa da oração? Justamente. Outro também, Josias, né? Quando Josias orou, a sentença já vinha. E era nos dias dele. Nos dias dele que aconteceu o problema. Ele orou, Deus, não vai ser nos seus dias, não. Mudar um pouquinho para frente, né? Então, nesse caso, é como se fosse assim, Deus dá uma sentença, decreta algo, mas não que é o querer dele. É como se ele colocou a decisão na nossa mão. Assim, eu determinei isso e tal, vai acontecer isso. Mas, né, o meu querer é que alguém interceda, porque na hora que interceder e humilhar, eu volto atrás, eu revogo. Igual no caso de Nínive. Deus mandou Jonas ir lá falar que eles iam, né, era um decreto, né, que a Nínive em 40 dias seria subvertida. Mas você observa que, na verdade, Deus não queria isso? Porque, na verdade, se Deus quisesse, Deus não precisava falar nada, era só dentro de 40 dias jogar fogo lá e pronto, acabou. Por acaso ele mandou alguém lá em Sodoma e Gomorra falar alguma pregar? Coisa? Não mandou. Né? Que ele, dentro de não sei quantos dias eu vou consumir. Ele não mandou ninguém em Sodoma e Gomorra, mas ele mandou em Nínive. É porque, na verdade, ele já tinha um decreto, mas o desejo dele é que eles humilhassem, porque ele queria, na verdade, poupá-los. Poupar aquele povo, verdade. Justamente. Deus entrou na causa. Verdade. O interessante da oração de Ezequias é que ele não murmurou. Não. É igual quando foi oferecido o holocausto na arca. Deus se lembrou como era gostoso o cheiro do holocausto, ele respondeu a oração. Eu creio que no caso de Ezequias, Deus revogou essa situação, no meu modo de ver, pela utilidade na obra de Deus na vida dele naqueles anos também, né? Que Deus não ia reviver alguém só por reviver, né? Tinha agora quando ele reviveu Lázaro, tinha uma obra ali para ser realizada, né? Então eu creio assim que ele não murmurou, ele lembrou a Deus o que ele fez. Muitas vezes ele não reclamou que ia morrer, só Deus. Eu fui teu servo, andei no seu caminho, eu servi o Senhor de coração inteiro. Então ele não murmurou, ele fez uma oração a Deus muito sábia e Deus ouviu a oração dele. Justamente. E isso demonstra o outro ponto de Deus. Deus não é um tirano. Ele não é tirano. Ele é autoridade, ele é poder, mas Deus como Deus, trabalha ao nosso favor para nós ser salvos. Até a Bíblia fala, nunca houve um Deus como ele que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Porque ele não é um tirano, aquele negócio, já falei, está falado e morreu a história.
É claro que ele falou, já está falado. Não tem como mudar. Mas ele mostra, o Senhor mostrou através disso que quando o homem se humilha, o decreto muda. Porque ele não tem vontade, como a irmã falou, ele não tem vontade nenhuma de destruir ninguém. Deus quer salvar a pessoa, mas também, se a pessoa não quer salvação, aonde que o juiz é duro. Porque ele peleja, Deus faz de tudo para salvar alguém. Então, se você rejeitou, o juiz é duro, não tem misericórdia. Ali não tem, é fatal. Mas antes do juízo, o Senhor trabalha. Quem perguntou aí? Perguntar? Justamente, Sansão, verdade, né, irmã? Caso do filho de Davi, que Deus falou que ele ia morrer, Davi, ele orou, ele se humilhou, mas não teve jeito. Eu já tinha falado que ele não ia viver. Justamente, aquele menino não ia viver e não viveu. Davi orou, chorou, né? Mas não teve jeito, estava decretado e não havia, né? E o que Davi fez? Davi entendeu. Ah, Senhor, né? Realmente é isso mesmo. Levantou, comeu, né? Beleza, resolveu o problema, porque ele não revoltou contra Deus. Porque também era segundo o coração de Deus, a diferença, né? Justamente. É Deus, mesma coisa. Justamente, né? O diácono falou, o presbítero falou interessante, realmente, não é? Ele é soberano, é. Então, quer dizer, e nós, irmãos, é que um dia a gente até fala, a pessoa morreu. Nossa, mas é muita injustiça, porque a pessoa morreu aqui. Não concordo que está errado. Quem falou? Quanto que nós já pagou para nós viver? Quanto que vocês pagaram aí? Nem um centavo? Ninguém pagou nada, né? Então, se ele está dando a vida para a gente, porque ele quer. Se nós respiramos, porque ele quer. Quanto que ele está cobrando nós do ar que nós respiramos e da terra que nós pisamos? Nada. Deu tudo de graça. Para a gente ter direito de falar com ele a hora que nós vamos e a hora que nós não vamos. Nós temos o direito disso? Não tem. O que ele faz é por misericórdia. O barro falando com o oleiro. Ué, que é isso? Não, pastor, e fez eu lembrar também do que aconteceu comigo, né? Não comparando, né, o que está pregando, o que está falando, mas o que aconteceu comigo. Quando eu desci, lembrei de contar esse testemunho, Jesus tocou em mim de novo, entendeu? Para a igreja ver quanto que Jesus, né, ouve as orações e os pedidos da gente. Eu fui descendo, que eu fui na linha do bombeiro, fui com água até nos peitos, falei assim, eu posso dar mais um passo. Na hora que eu dei mais um passo, foi o fundo do poço, que eu fui descendo toda a vida. Mas eu pedi para Deus, falei assim, eu não sei nadar. Como é que eu vou fazer, Senhor? Eu estou morto, que eu não sei nadar. E fui descendo. Desci muito, imaginando as minhas famílias, imaginando, entendeu? Em tudo que eu podia pensar naquela hora, pensando e pedindo a Deus. Não sei nadar. Mas Jesus veio uma coisa assim que eu senti, de eu subir, sem bater no toco, caçando um toco, ciscando. Mas Jesus não deixou desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu subi direitinho na corda da boia, engatei o braço assim e fiquei lá. Aí, viu? É a mão de Deus, porque esse testemunho é vivo, aconteceu comigo. Justamente. Na Vale das Flores. E eu clamando ao Senhor, Senhor, estou morto, porque eu não sei nadar. É só pela mão do Senhor que eu posso voltar. Isso é uma coisa até interessante, irmão, que o irmão está contando. Porque a questão de oração, irmãos, é uma coisa que, quando a gente está sempre ligado, você pode ver que a sua primeira tendência do pecado, quando vem o mal, é de você clamar. E quem já anda murmurando, a primeira tendência dele é de murmurar, é de xingar, aí desce mais rápido, né? Mas o que humilha, já tem aquilo na mente, é qualquer coisa que vai acontecer. Ai, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus não deixa não. Ele já tem, como se fosse um costume do crente. Não é que é costume, é uma questão de ligação. E quando o crente não tem isso, irmão, ele já começa xingando tudo quanto é nome, né?
É um problema sério na vida do crente, esse negócio de ficar xingando tudo quanto é nome. Talvez o trem nem ia acontecer, acaba acontecendo. Porque está xingando, hein? Não, pastor, em fundura, eu desci foi muito. Aí. Eu desci muito, que eu imaginei, eu fui pensando em tudo e clamando a Deus, né? Eu não desci 1,2 metros, não. Que eu deu para mim imaginar o que eu tinha que imaginar e clamar a Deus, eu fui clamando e ia lembrando. Justamente, está vendo, irmãos? Isso aqui é na lagoa ali, né? Na Lagoa da Vale das Flores. A Lagoa das Vale das Flores, ela vazia, ela é pior do que ela cheia. Porque quando ela está cheia, você pode andar uma distançona lá para afundar, mas quando ela está vazia, não. Ali é cheio de cisterna, buraco, é cheio ali. Então, se a pessoa caiu, meu filho, enquanto você não chegar lá no fundo, e tem fundo ali que é meio fundo mesmo. Não aconteceu com o irmão, mas antes de chegar lá, Deus já deu um jeito de voltar, porque ele clamou a Deus, né? Irmãos, nós veio aqui para falar sobre oração, mas vou falar só um pouquinho aqui. Deus mudou o trem todo, né? Deus mudou aqui. Mas a mensagem mesmo que nós... Mas a irmã ia fazer uma pergunta? Mas a mensagem que nós lemos, vocês viram aqui que Daniel, quando ele orou a Deus, igual eu já expliquei para os irmãos, a boa oração é você falar, Deus ouvir, Deus te responder na hora, ou você usa a fé que Deus vai responder depois, situações que Deus muda. Mas uma das coisas que nós também precisamos orar bastante é para entender a palavra de Deus. Vocês viram que Daniel, quando ele lia as escrituras, e Daniel, se os irmãos sabem, ele já era um homem, Daniel era um homem que o Senhor Deus já tinha dado para ele sabedoria e inteligência. Então quer dizer, ele nem precisava orar, já tinha dom, Deus já tinha dado o dom, essa graça, esse dom para ele, de sabedoria e inteligência. Não precisava dele orar. Mas na hora que ele deparou com as profecias de Jeremias, ele não usou sua sabedoria nem sua inteligência. Ele foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. E aí, Daniel entendeu que as 70 semanas não eram as simples 70 semanas, né? Aquelas semanas ainda está para cumprir, a última semana ainda, e nós estamos no meio dela, no meio das 70 semanas até hoje, e já tem o que? Mais de 2.000 anos. Não era simplesmente uma coisinha de pegar 70 semanas, não. Como eles tentaram fazer 70 vezes cada dia 1.000 anos, e aí dá 490 anos, não era isso. Porque ele orou, né? Vamos só voltar um pouquinho. Volta lá quando Deus deu para Daniel, rapidamente para nós terminar. Quando Deus deu para Daniel toda a sabedoria, inteligência e revelação, né? Ciência, né? Então, volta no Daniel 1:9. Não, Daniel, quando Deus deu para Daniel, esse Daniel, Deus deu sabedoria. Eu não... Daniel 1:17. Olha aqui para os irmãos verem, entendam isso. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Está vendo? A ele deu toda em visões e sonhos, toda a sabedoria. Então Daniel era muito sábio. Até a Bíblia fala que, quando a Bíblia fala que Satanás era mais sábio do que Daniel, né? Porque a sabedoria dele era muito alta. Um grau muito alto de sabedoria que Deus tinha dado a Daniel. Na interpretação, em sonhos, em visões. Ele já tinha isso dado por Deus. Mas quando ele deparou com a profecia de Jeremias, ele não usou sua sabedoria. Mesmo que ela foi dada por Deus. Porque Daniel entendeu que ali não era questão de sabedoria, era questão de revelação. Foi por isso que ele orou. Agora vamos lá, onde é que ele orou? Daniel 9.
A partir do primeiro, pode ler. Daniel 9, a partir do primeiro. Quem achou, pode ler. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus Amém. Está vendo? Daniel diz, lendo os livros, o livro de quê? Livro de Jeremias. Ele diz, lendo os livros, eu entendi que Jeremias falava de 70 anos. Não é isso? Só que, na hora que ele leu aquilo ali, com certeza o Espírito Santo tocou nele que não era só 70. Tinha algo embutido ali, que não foi revelado. Agora nós precisamos entender, quando Deus levanta Jeremias para profetizar, Jeremias falou, é 70 anos. Deus só falou isso para Jeremias, nada mais. Não entregou revelação nenhuma, só mandou ele profetizar. Profetiza que é 70 anos. Mas quando Deus fala com Daniel, Deus incomoda Daniel sobre aquilo. Você vê que ele foi logo na passagem dos 70 anos e ele ficou incomodado com aquilo. Quando ele incomodou com aquilo, ele foi orar. E na hora que ele entrou nessa oração, e não foi aqui uma oração, não, foi oração constante, com rogos, choros, né? Humilhação e orando a Deus. Eu tenho um entendimento que foi justamente quando ele foi lançado na cova dos leões. Porque ele tinha um propósito de orar a Deus, e ele já tinha feito o propósito, e o diabo já veio para impedir a oração dele. Tentando impedir dele orar, porque eles lançaram um decreto do rei Dário, né, que ele não podia orar outro Deus, outro rei, né, no seu rei, ao rei Dário. Mas Daniel insistiu, não, eu vou continuar orando. Então, quer dizer, eu acredito que o diabo ali já levantou para impedir a oração dele. Para quê? Essa revelação. Né? E aí vai mais coisa, não tem como nós falar muito, porque né, vai mais, é muita coisa. Mas os irmãos observam aqui, irmãos, que é justamente isso. A palavra de Deus, essa Bíblia aqui, ela é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Só que a própria Bíblia, essa própria Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu sobre essa Bíblia, ele falou assim que essa Bíblia, ela precisa ser ensinada pelo Espírito Santo. É por ele. Ela não pode ser ensinada sem o Espírito Santo. Vou dar só uma conferida lá. 1 Timóteo, né? Ou segundo? Acho que é os 3:29, como é que é? Toda a Escritura divinamente. 3:16. 2 Timóteo 3:16. Pode ler quem achou. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra, toda boa obra. Toda boa obra. Viram aqui, 16, Paulo. Toda a Escritura divinamente inspirada. Está vendo? Tem até uma outra versão errada, que diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Não, o versículo não é isso, está errado. Toda a Escritura divinamente inspirada. Por quê? Aconteceu com Daniel. Porque quando essa Escritura, mas toda a Bíblia ela foi divinamente, não, você não entendeu o que Paulo quer dizer. Paulo está dizendo que para ensinar, essa Escritura tem que ser divinamente inspirada. Essa mesma Escritura. Por quê? Porque se ela não vier pelo Espírito Santo, dá confusão.
É o caso dos fariseus. Eu só entendi antes uma parte desse versículo, que era toda escritura divinamente inspirada. A Bíblia é toda inspirada, né? Então eu só entendia esse ponto, até o dia que você falou isso. E, na verdade, a Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo, né? Esses escritos aqui. Só que também, para você passar essa palavra, você também tem que ser inspirado. Tem que ser inspirado. Ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Foi o que Daniel fez. E isso aí, irmãos, a gente encontra na oração. Precisa da oração. Está entendendo? O que os fariseus fizeram? Todo mundo fala, mas os fariseus, hipócrita. Os fariseus, por isso que Jesus foi contra eles, que eles eram hipócritas. Não, os fariseus eram sacerdotes que arrumaram um grupo de pessoas estudiosas da Bíblia, das Escrituras. A gente fala a Bíblia na nossa linguagem. Das Escrituras. E eles começaram, e lá começou a criar doutores, né? Gamaliel, grande doutor, Nicodemos, um outro grande doutor, né? Tudo estudando. Só que você viu, eles estudou. Jesus veio, eles mataram Jesus, andou com Jesus tempo e nunca conheceu que era ele. E aqueles que não frequentavam o ensinamento deles, logo entendeu quem era Jesus. A prostituta, quando Jesus falou assim, vai, não peca mais, opa, é ele, nunca mais pecou. O Zaqueu falou assim, é ele. Ué. O Simeão diz assim, sem saber de nada, ele olhou assim, olhou para o menino, é ele, esse aqui é ele. Não é? Então, irmãos, vocês estão vendo, eu não vou muito mais além, né? Mas os irmãos estão entendendo que, e aliás, a gente está falando da Bíblia, mas tudo, né, como foi até a pregação, né, do irmão, tudo vem pela palavra, é a palavra de Deus, mas o crente precisa estar na oração para essa palavra ser revelada, para ela ser revelada para nós. Então, na hora que vem a revelação, você chega a um conhecimento pleno, a plenitude, né, do Senhor. Quando vem a interpretação, aí vem as confusões. Você aprende, depois uma confusão aqui. Você aprende ali, depois uma confusão ali. Acontecia comigo. Eu ia e ouvia os irmãos falando, e eu ficava aqui tentando a mente, não, então isso aqui, depois disso aqui, depois que o pessoal falava, né? Isso aqui, mas não sei lá mais, isso aqui não, sei lá mais, mas toda vez que chegava no finalzinho, faltava algo. Aí eu ficava, meu Deus, mas aqui falta aí, como é que passa daqui para lá? E daqui para lá, como é que funciona? Não vinha, não conseguia passar de jeito nenhum. Aí eu ficava, sei lá, esse pessoal está inventando é moda. Estou conversando é fiado, não tem nada disso aqui não. O pessoal inventa moda demais. Comecei a pensar isso. Até o dia que o Senhor deu graça e falou assim, não, eu vou te ensinar a palavra. Depois que ele falou, pronto, aí passava tudo. É igual como diz é igual uma luva, né? Passa tudo. Não tem mais confusão. Então é isso, irmãos, em nome de Jesus, né, que nós, né, vamos orar a Deus também para essas coisas, para ler a palavra, não só para pedir Deus bênção, milagre, cura divina, mas também para Deus usar nós, né, na sua palavra, né, nos dar essa revelação. Amém? Aqui, essa é a versão errada. Essa aqui é a versão errada. Alguém fala assim, não, mas isso não tem nada a ver não. Toda a Bíblia é divinamente. Não, você não entendeu. Quando Paulo disse, para ensinar, ela tem que ser pelo Espírito Santo. Essa aqui é a versão errada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não existe esse é. Ele está falando que é fiel, só para as pessoas. Não, então essa aqui é a mais fiel que tem. Essa aqui é fiel, né? Essa aqui é a fiel, tá vendo aí? Aí coloca a palavra, é um marketing da né? Fez um fiel aqui, como acrescentou uma letra que não existe aí. E na linguagem de hoje, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, né, ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir os falsos e ensinar a maneira certa de viver. Aí você vê. Misericórdia. Isso aqui é o de linguagem de hoje. Deixa eu só. Eu ia falar aquela hora você falou assim que a Escritura, a oração é como, dependendo do jeito que a pessoa fala, Deus usa a pessoa, é como se fosse uma pregação também, né? Eu tenho uma experiência muito engraçada que aconteceu comigo quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu lembro que eu li a oração de Daniel que ele fez, essa mesmo de Daniel 9,
E eu fiquei muito impressionada com o coração dele, porque ele falava com Deus assim, ah, Senhor, tipo assim, nas minhas palavras, né? Isso tudo que está acontecendo com nós merecemos, Senhor, né? Porque o Senhor pertence à justiça e a nós pertence à confusão de rosto, porque nós erramos. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei muito chocada, porque, tipo assim, por mais que eu errasse, eu não estava disposta a receber castigo de Deus. Entendeu? Tipo assim, jamais eu iria diante de Deus assim, ah, Senhor, eu tô sofrendo, mas o Senhor é justo, né, e tal, eu mereço isso mesmo. Não, eu ficava revoltada, na verdade. É uma ideologia que eles têm. Eu ficava revoltada, porque eu não queria sofrer, eu não queria passar pela situação, porque eu achava que não, que Deus não podia, que Deus tinha que ter dó de mim, entendeu? E assim, aí eu fiquei muito chocada quando eu vi essa oração dele falando assim, olha que Daniel era um homem justo. Aí eu fiquei com aquele negócio, aí naquele dia que eu li, eu fui, dobrei meu joelho e falei assim, ô Senhor, eu não consigo ver assim, eu não sinto assim, então falta alguma coisa em mim. Então que o Senhor me dê graça, porque realmente o Senhor é justo. E tudo que a gente passa de sofrimento, quando é Deus permitindo, porque a gente fez algo ruim, aleluia, porque a gente falhou, a gente mereceu. A gente mereceu, é a consequência. E então, quer dizer, às vezes é difícil falar, o Senhor é justo, eu mereço, né? E aí eu fui pedir Deus e falei, eu não quero mais contestar o que o Senhor está fazendo, porque eu mereço, eu sou pecadora. E aí eu falei, trabalhe isso em mim. E aí, beleza, eu fiz essa oração com muita sinceridade ao Senhor. E aí depois eu até esqueci dessa oração e nem comparei nada, nem lembrei mais. Quando foi um dia desses, aí o Senhor me trouxe esse ao meu pensamento, que realmente Deus começou a mudar o meu pensamento. Que eu lembro que eu estava numa circunstância e eu falei com Deus e tudo, e eu falei assim, Senhor, mas se isso está acontecendo, porque talvez eu agi assim, assim, assado, mas o Senhor é justo. E eu não estava nem pensando nada de Daniel, mas o Senhor é justo mesmo, que o Senhor cobra da gente mesmo, a gente tem consequência mesmo. E assim, mas só uso de misericórdia nessa circunstância. Aí na hora que eu falei assim, eu falei, Deus me ensinou o que eu pedi para ele quando eu vi a oração de Daniel. Justo, tá vendo, irmãos? É vitória da parte do Senhor, né? Amém? Viu todos para frente? Vamos ungir a todos, irmão, na oração.